Primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, aliás, capítulo 19. Vamos ler do verso 14 ao 19. Recebendo Ezequias a carta da mão dos mensageiros, e lendo-a, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram estas nações e as suas terras. Lançaram os seus deuses no fogo e o destruíram, pois não eram deuses, mas obra da mão dos homens, madeira e pedra. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Nosso Deus e Pai, graças te damos por esta oportunidade, a qual faremos uso da tua palavra. Sê conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, a nossa meditação de hoje, intitulada A Oração de Ezequias. Ezequias foi um rei piedoso, um rei que buscou ao Senhor. E Ezequias viveu uma época muito conturbada, uma época de muitas guerras, uma época em que a nação de Israel era assolada internamente pela seca e pela fome, e externamente era assolada pelos seus inimigos, os assírios. E Senaqueribe, rei da Síria, enviou mensageiros, Rabsaque, Rabsaris, Tartã, com uma carta aberta para Ezequias. E nesta carta eles afrontavam o Deus de Israel com o seguinte argumento: olha, todas as outras nações nós derrotamos, porque confiaram em seus deuses e não foram suficientes para os livrar da minha mão. Adrabaleque, Anamaleque, várias nações foram dominadas. E ele disse o seguinte: não pensai vós que o vosso Deus vos livrará da minha mão, porque outros deuses não livraram. Ezequias pegou aquela carta, leu, subiu à casa do Senhor e colocou aquela carta perante o Senhor, para abrir o seu coração e pedir a misericórdia de Deus para com Jerusalém. E é sobre este assunto que passaremos a falar a partir deste momento. Acompanhe-nos na meditação da palavra de Deus. Primeira coisa que eu gostaria de mencionar está no verso 14. Recebendo Ezequias a carta da mão dos mensageiros, e lendo-a, subiu à casa do Senhor e a estendeu perante o Senhor. O primeiro segredo da oração de Ezequias é que a oração de Ezequias tinha um propósito específico. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, nós temos que ter um propósito. Ninguém vai orar, ninguém vai jejuar sem ter um propósito. Ezequias estendeu aquela carta perante o Senhor para que o Senhor tomasse ciência, embora Deus já soubesse, porque Deus é onisciente, ele já conhecesse as afrontas que Senaqueribe dirigiu à cidade de Jerusalém, ao povo de Jerusalém e ao Deus de Jerusalém. Mas mesmo assim, Ezequias queria expressar a sua angústia pelas afrontas de Senaqueribe.
Eu pergunto aos irmãos: Deus sabe de todas as coisas? Sim. Deus conhece todas as coisas? Sim. Passado, presente e futuro está na mão dele. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece as suas adversidades. Mas é importante nós entendermos que, embora Deus, sabendo das nossas necessidades, dificuldade e adversidade, é necessário nós clamarmos ao Senhor. Ele disse para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. É necessário. Deus sabia que Ló estava em Sodoma e Gomorra. Mas Deus poderia ter livrado Ló sem a intercessão de Abraão. Mas a intercessão de Abraão mostrou o amor que ele tinha pelo seu sobrinho e a fé que ele tinha que Deus poderia dar livramento. Se nós pensarmos assim: não, Deus sabe o que eu estou passando, a hora que Ele quiser Ele me dá vitória. Não, a oração move a mão de Deus. Esdras capítulo 8, versos 23, o 21 ao 23 diz assim: olha, porque eu me envergonhei de pedir ao rei cavalos e cavalheiros para nos defender no caminho, pois eu havia dito que a mão do nosso Deus vai nos guardar. E diz assim, verso 23: nós oramos e jejuamos, e moveu-se Deus pelas nossas orações. Orar é falar com Deus e Deus falar conosco. Quando você ora a Deus, você está apresentando. Abacuque capítulo 2, ele diz assim: sobre a minha fortaleza estarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que responderei quando por ele for arguído. A oração precisa de ter um propósito específico. E o propósito de Ezequias era apresentar uma carta a Deus, uma carta afrontosa, uma carta escarnecedora, uma carta provocativa. Aí algumas pessoas pensam assim: mas Deus sabe ler? Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é juiz dos juízes, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Criador de todas as coisas. Ezequias apresentou diante de Deus tudo aquilo que Deus já sabia. Mas sabe por que Ezequias apresentou diante de Deus tudo aquilo que Deus já sabia? Para mostrar a sua confiança em Deus, a sua dependência em Deus e a sua angústia que havia no seu coração, porque Senaqueribe afrontou ao Deus de Israel. Segundo lugar, veja o que diz o verso 15, a parte A: e orou Ezequias perante o Senhor: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins. Ele orou ao Deus Santo. Como nós falamos no começo, era um período de grande idolatria. Os moabitas adoravam a Malcom, Milcom, Moloque. Os filisteus tinham Dagon. Os egípcios tinham Amon-Ra. Cada nação tinha ídolos. Agora Ezequias, para diferenciar, porque muitos reis de Israel e de Judá, como Acás, como Acabe, como Jeroboão, adoravam outros deuses, ídolos, dizendo que era Deus. Quando no deserto, em Êxodo 32, que o povo fez 2 bezerros de ouro, diz assim: eis a Israel os teus deuses que te tiraram do Egito. Agora Ezequias orou ao Deus eterno, invisível, mas real, ao Deus santo que habita entre os querubins.
Havia naquela época a deusa da fertilidade, Astarte, Astarote. Havia Baal, Dagon, Baal, Zebu, várias divindades, entre aspas, mas eram ídolos. Agora Ezequias estava orando ao Deus verdadeiro, ao Deus santo, que habita entre os querubins. Então, quando nós formos orar, nós precisamos entender que estamos nos dirigindo ao Deus dos deuses, ao Senhor, ao verdadeiro, ao único. Note uma coisa interessante em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Quando na repetição da lei, Moisés, já sabedor, conhecedor do que ele sofreu com aquela geração perversa de Êxodo 32, que adorou o bezerro de ouro, ele, na hora da repetição da lei, ele fez questão de enfatizar: ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então hoje muitas pessoas não cultuam ao verdadeiro Deus que habita entre os querubins, o Deus santo, que não tem comunhão com o pecado, o Deus santo que aborrece a iniquidade, o Deus santo que se comunica com os seus, o Deus santo que não se pode servi-lo, nem comunicar-se com ele de qualquer maneira. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, verso 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Não é de qualquer maneira que vai se buscar a Deus. Não é com vida irregular, mas é com vida na presença de Deus. Segundo, orou ao Deus santo. Em terceiro lugar, ele orou ao Senhor de toda a terra. Olha o versículo 15 ainda: tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. No Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, agora, Ezequias estava orando, mas ele estava na sua oração adorando. Quantas pessoas que a sua oração é simplesmente pedir, mas se esquece que antes de qualquer petição vem a adoração. Nós precisamos reconhecer e adorar ao Deus a qual servimos. Quantas pessoas só se lembram de adorar a Deus depois que recebe a sua vitória? Só se lembram de agradecer depois que Deus cumpriu aquilo que ele pediu. É como se Deus fosse empregado. Abacuque capítulo 3, verso 17 e 18 diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então a adoração a Deus, ela não é condicionada às circunstâncias a quais nós estamos vivendo, não é condicionada ao recebimento ou não recebimento daquilo que nós pedimos. Maria, antes de Jesus nascer, ela disse: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Ela estava de posse da promessa, mas já estava agradecendo. Então, quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós precisamos saber que a adoração, ela traz bênçãos para a nossa vida. Paulo e Silas, chicoteado, apanharam, levado para o cárcere, perto da meia-noite. O que dois homens que apanharam por causa do evangelho estavam fazendo? Louvando a Deus, adorando ao Senhor. Aí houve um terremoto. Então Ezequias, antes de apresentar qualquer coisa diante de Deus, ele adorou. Em quarto lugar, ele estava orando ao Deus de Israel.
Verso 16: inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre os teus olhos e ouve as palavras que Senaqueribe enviou para afrontar ao Deus vivo. Orando ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Esta era aí a grande separação. O Salmo 115, o salmista fazendo uma comparação, e o Salmo 115 é um dos salmos mais célebres da Bíblia, porque foi o salmo que Jesus cantou quando ele foi para o Jardim das Oliveiras, depois da Santa Ceia. Diz a Bíblia assim: e tendo orado, saíram para o Monte das Oliveiras e cantaram o hino. Foi lá onde Jesus cantou o Salmo 115. O Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são obra das mãos do homem. Tem pé, mas não anda. Tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Tem ouvido, mas não ouve. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a ele todos quanto o adorem. Então aqui Senaqueribe fez questão de dizer: eu estou orando, mas eu estou orando ao Deus vivo, ao Deus de Israel, ao Deus que é espírito e verdade, ao Deus que fez os céus e a terra, ao Deus que tirou o povo do Egito, ao Deus que abriu o mar vermelho, ao Deus que fez brotar água da rocha, ao Deus que saciou a sede do povo no deserto. É este Deus em quem eu confio, é este Deus que eu oro, é este Deus que foi afrontado por Senaqueribe. Entenda uma coisa: Ezequias apresentou a sua causa diante de Deus, mas muitas pessoas entendem: não, mas o problema era de Senaqueribe, era de Ezequias. Não. Quando Saulo, no caminho de Damasco, que pegou carta para prender os cristãos em Damasco, quando Jesus se revelou a ele que ele caiu, Jesus perguntou: Saulo, por que tu me persegue? Saulo poderia dizer: Senhor, eu estou perseguindo os seguidores da seita dos Nazarenos. Não é a ti que eu estou perseguindo. Mas eles estavam perseguindo o povo de Deus, os discípulos de Cristo. Quando eles apedrejaram Estevão, a Bíblia diz que Estevão de joelho orava sendo apedrejado. Ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita da mão do poder. Ele viu a glória. Havia uma íntima relação entre Estevão morrendo e Cristo de pé para recebê-lo na sua glória. Havia uma relação entre a igreja que estava em Damasco e o Cristo que ressuscitou. Irmãos, nós somos filhos, discípulos, servo, irmãos, somos a família de Deus. Quando você está com a sua vida no altar de Deus, os teus problemas passam a ser problemas para Deus, porque Deus assume. A Bíblia diz, Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando Ezequias apresentou a Deus as afrontas, as ofensas, ele apresentou ao Deus vivo. O que eu entendo aqui, que há problemas na nossa vida que podemos lançar sobre o Senhor. Porque o cristão, o servo, sofre quando ele é afrontado pelo inimigo, quando ele é provado pelo Senhor, ou quando ele colhe fruto dos seus próprios erros.
Ezequias provou que as ofensas de Senaqueribe não era só contra Judá. A fúria dele não era contra Jerusalém, mas era contra ao Deus vivo. Era contra o Deus vivo, o Deus que habita em Jerusalém. É por isso que hoje muitas pessoas que se voltam contra a igreja do Senhor pagam um preço muito alto. Por quê? Porque não sabe separar as coisas. E muitas das vezes materializa o que é espiritual, espiritualiza o que é material. Cuidado, não toque nos ungidos do Senhor. Em quinto lugar, orando e confessando. Vejamos aqui na palavra de Deus, versículo 17. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram estas nações e as suas terras. Ezequias, em nenhum momento, ele subestimou o seu adversário. Não. Nós não podemos nem subestimar e nem supervalorizar. Ezequias diz para Deus: verdade é, ó Senhor, que eles assolaram todas as terras, ninguém resistiu perante ele. Irmãos, não subestime o teu adversário. Quantas pessoas aí que andam achando que podem subestimar o nosso adversário? Não. Quando Jesus falou sobre ele, ele disse: olha, vem o príncipe deste século e eu não tenho nada com ele. Miguel, quando pelejou com Satanás pelo corpo de Moisés, ele diz: o Senhor te repreenda. Hoje não existe uma geração de crente que diz que está pisando na cabeça do diabo, vai dar um glória para o inferno tremer, vai dizer que vai pisar na cara do cão. Que isso? A Bíblia diz em Romanos capítulo 16, versículo 20: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Deixa ele com Jesus. Nós não precisamos ter medo, mas muito menos ficar provocando. Pessoas que passam na rua, fica chutando despacho na encruzilhada. Não pode ver uma pessoa que professa outra religião e diz palavras fortes. Eu conheci um cantor evangélico, entre aspas, claro, né? Que toda vez que ele ia cantar, ele dizia: esse louvor é para chutar a cara do cão. Aí eu perguntei para ele: você não tem cachorro na sua casa de estimação? Ah, eu tenho o Totó, eu gosto muito do Totó. Você chuta a cara do cão? Que isso? Como é que pode ser uma coisa dessa? Esse negócio de pisa na farofa, chuta o aguidar, isso é bobagem, irmãos. Esse negócio, essa obra de feitiçaria, tudo agora é macumba, tudo agora é macumba. O sangue de Jesus perdeu a importância na boca dos crentes. Fica subestimando, fica afrontando, fica agredindo. Não é assim. O evangelho é poder de Deus, isso é assunto encerrado. Em nenhum momento a Bíblia nos dá direito a fazer isso. Ezequias reconheceu que ele, com as suas forças, nada podia contra Senaqueribe. É isso que você precisa entender. Agora não. Olha como ele disse, o salmista no Salmo 46: o Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista Davi, o rei Davi, ele disse, antes de ser rei, ele disse para Golias: tu vem a mim com espadas e lanças, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, aquele a quem tu afrontaste.
O escudo de Davi era o nome do Senhor dos Exércitos. Ele recusou o escudo de Saul, porque não dá para ele. Mas o escudo dele era o nome do Senhor dos Exércitos. Em nenhum momento Ezequias afrontou Senaqueribe. Pelo contrário, ele mostrou as afrontas ao Senhor. Agora, quem tomou atitude contra Senaqueribe foi o Deus vivo. Nem Isaías falou nada contra. Agora Deus falou. Irmãos, e quando Deus fala, assunto encerrado. Deus é o Senhor de toda a terra. Agora, mais uma coisa importante é que ele reconhece a agressividade, a fúria do adversário, a maneira como ele vinha usando todas as armas. Eles assolaram todas as terras: Cute, Ava, Sefarvaim, Ramate, própria Samaria. Mas ele veio mesmo uma vez com aquela fúria muito grande. Não são com armas carnais que vamos vencer o nosso adversário. Paulo diz: revestido de toda a armadura de Deus. Tem crente sem a armadura de Deus, na carne, querendo afrontar o inimigo, na carne, querendo vencer. Que isso? Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais, contra o príncipe da maldade deste século. E aí você vem de peito aberto, sem santidade, sem comunhão com Deus. Lá vem naquela arrogância, diz assim: eu vou pisar na cara do cão. Que isso? Onde se está escrito na Bíblia que ele tem esse nome? Está ofendendo os animais? Orando e confessando. Em sexto lugar, verso 18: lançaram os seus deuses no fogo e destruíram, pois não eram deuses, mas obra das mãos dos homens, madeira e prata. Sexto lugar, Ezequias se humilhou diante de Deus. É como se Ezequias dissesse assim: olha, se eu for sozinho, eles vão fazer comigo o que fizeram com as outras nações: queimaram os seus deuses, jogaram no fogo. Eu sozinho não vou, porque se eu for sozinho, o meu destino vai ser o mesmo dos outros. Eu preciso. Olha o que eles fizeram com gente mais forte do que nós. Olha o que eles fizeram com nações mais bem armadas. Os irmãos já viram um crente que se acha mais forte que todo mundo? Eu conheci um irmão que trabalhou numa congregação no lugar chamado Monte Carmelo. E quando nós chegávamos na congregação lá, ele dizia assim: vieram buscar poder no Monte Carmelo? Porque só tem poder no Monte Carmelo. Aqui é esta congregação. Hoje ele está no presídio Bangu 1. Não é assim que nós precisamos agir. Ninguém é mais poderoso do que o outro. Não tem igreja mais forte que a outra. Ah, porque a Batista é assim, porque não sei o quê, porque é assim, porque fulano é assim, porque quem vai no monte, quem vai no vale é mais forte. Isso é bobagem. Isso é infantilidade. Ezequias reconheceu ali que não era um inimigo comum, não. Mas ele se humilhou e desejando que Deus estivesse à frente dele. Entenda uma coisa de uma vez por todas: Deus é o Senhor da minha e da sua vida, e nós precisamos depender deste Deus. E para terminar, Ezequias, versículo 19, orou ao Deus misericordioso: agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos saibam que só tu és Deus. Aqui nós vemos
que Ezequias pediu pela misericórdia de Deus. Eu sei que essa batalha não é tua, é de Judá. Mas Judá é fraco, mas Judá é carente, mas Judá é necessitado. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Quantas pessoas que querem culpar a Deus pelo que está lhe acontecendo? Quantas pessoas querem atribuir a Deus culpa na sua luta? A Bíblia diz que a grande virtude de Jó, Jó capítulo 1, a Bíblia diz assim, que em tudo isto Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. Ezequias clamou pela misericórdia de Deus. Clame pela misericórdia de Deus, porque Deus tem a vitória para a sua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Neste mundo que eu não possa vencer, quem confia nesta graça tem poder para curar, tem poder para expulsar, tem poder para Cristo proclamar. Vou orando sem cessar, vou orando sem cessar, vou orando até meu Jesus voltar. Se tu quiseres vencer a tribulação, consagrando a sua vida em oração, oração em teu viver, oração em teu sofrer, oração é a chave para vencer. Vou orando sem cessar, vou orando sem cessar, vou orando até meu Jesus voltar. Vou orando sem cessar, vou orando até meu Jesus